subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. Fé para crer que milagres acontecem. Querido aluno, querido professor, prezado superintendente, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula das lições bíblicas Jovens CPAD. Desta feita, estamos na lição de número 10, Fé para crer que milagres acontecem. Nossa lição está dividida em 3 pontos principais. O que é milagre, objeções ao milagre e Deus agindo em favor da humanidade. Nesta lição, nós temos 3 objetivos. E você, professor, precisa estar atento a esses 3 objetivos. Primeiro, explicar o que é milagre. Segundo, destacar as objeções ao milagre. Terceiro, compreender que Deus age em favor da humanidade. Quero também lembrar a você, querido professor, já tenho feito isso em todas as outras aulas, mas eu quero enfocar isso novamente hoje. O livro A Prova da Vossa Fé, Vencendo a Incredulidade para uma Vida Bem-Sucedida. Esse livro é o nosso livro de apoio. Estamos chegando ao final do trimestre, mas este livro, o conteúdo dele, ele pode lhe abençoar por toda a sua vida e é um livro fundamental para estar na sua estante. Por quê? Porque ele é um livro apologético com uma pegada mais devocional. Então, ao mesmo tempo que ele trata de conceitos complexos, ele o faz em uma linguagem acessível para que você possa estar comunicando isso, como diz o apóstolo Pedro, respondendo com mansidão sobre a esperança que há em vós. Deus abençoe. Bem, voltando aqui à nossa lição, nós estamos estudando sobre fé para crer que milagres acontecem. Precisamos compreender que milagres não são incidentais, ou seja, eles fazem parte do teísmo cristão. Milagres não são coisas que um ou outro inventou. Antes do período do iluminismo, acreditava-se que os milagres contribuíam para uma defesa do cristianismo. Na era moderna, depois de todos os outros que nós já estudamos aqui, de vários pensadores ateus, na era moderna, ao menos em localidade com maiores influências da academia, de cursos universitários, de filosofias, etc., as objeções filosóficas e científicas levantadas contra a ideia dos milagres inverteram a ordem na apologética. Ao invés de citar os milagres na Bíblia para afirmar a fé cristã, o apologeta passou a se encontrar em situação inversa, de precisar defender o milagre bíblico e a possibilidade de ocorrerem milagres na atualidade. Se, numa época remota, os milagres serviam como testemunho da existência de Deus em lugares com uma grande influência acadêmica, você acaba tendo que inverter a ordem apologética para defender a existência do milagre. Pela etimologia das palavras milagre e maravilhas, se referem ao assombro, ao espanto, causados por um evento incomum ou inexplicável. Em um contexto religioso, tais eventos assumem uma posição de serem causados por uma ação divina transcendente. Nós, cristãos, crendo no poder de Deus, acreditamos que milagres são intervenções divinas para a glória do nome dele. Milagres, já fazendo uma definição, milagres não são para promoção pessoal. Essa questão de show da fé, de propaganda, vem aqui hoje, que aqui hoje vai ter cura, que aqui hoje vai ter aquilo, marcar a data para Deus agir, não existe biblicamente e nem na história de nossa igreja. Deus age na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. Você não marca a hora do milagre acontecer. Você apenas crê. E Deus intervém por graça e misericórdia no tempo e na hora dele. O texto bíblico é repleto de história de milagres, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento.
Ao lado dos milagres narrados no Antigo Testamento, podemos citar vários. E também curas operadas por Jesus Cristo no Novo Testamento, tais como libertação de demônios, cura de leprosos, cegos, coxos que andam, surdo-mudo que é curado, mortos ressuscitados, tais como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, sem falar de milagres operados por Pedro, por Paulo e por outros na história da igreja. Além de 8 milagres, chamados de, abre aspas, milagres da natureza, a tempestade que Jesus acalmou, a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, a figueira que não possuía frutos e secou, a moeda na boca do peixe, a grande pesca, a água transformada em vinho. E aí você tem todos os textos bíblicos que narram isso, e tanto na revista como no livro de apoio você tem todos esses textos, como Mateus 8, 18, 23 ou 27, capítulo 9, do 18 ao 26 e diversos outros textos. O fato é que a mente humana, com a sua finitude, busca compreender os grandes feitos de Deus. Outros, por outro lado, buscam a compreensão da existência, da sua própria existência, sem o Criador. Fundamental nesse processo é exatamente os milagres, que existem para a glória de Deus. E nesta lição, a gente pode estudar sobre isso, como eu disse a vocês, nas 3 divisões desta lição. A primeira, já estamos tratando, que é sobre o que é um milagre, a intervenção de Deus. Deus criou, professor, preste atenção nisso para você discutir com seus alunos. Deus é o Criador do mundo. Deus é o Criador das leis da natureza. E Ele, como Criador, tem poder para, me permite uma expressão simples, passar por cima das leis da natureza e operar o milagre. Porque Ele é o Criador. Ele tem poder para fazer o mar se abrir, para fazer a terra parar, o tempo parar, a hora parar. Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Então, milagres têm a ver com a ação sobrenatural do Todo-Poderoso. E se existem as leis da natureza, como eu disse, leis que regem a natureza, repetindo, nós não podemos esquecer que foi Deus que criou todas as coisas. E Ele estabeleceu tudo. Então, todo o milagre é a demonstração do poder de Deus sobre a natureza. Porque Deus tem poder para intervir. Milagre não se discute. Milagre não se explica. Somente se vive e experimenta. Deus é o Deus de milagre. Então, viva, desfrute e creia no milagre de Deus. Talvez você esteja vivendo, como diz a lição, em uma situação que você precisa de um milagre. Talvez você esteja vivendo uma situação, ou você professor, ou aluno da sua classe. Então é interessante você focar nisso, professor, porque você pode estar dando aula para alunos que estão precisando de milagres. Ou você, como professor, está precisando de um milagre. Então, talvez numa situação que humanamente não tenha saída, mas a palavra para você é que você não desanime. Diga para os seus alunos, não desanime. Deus continua realizando obras extraordinárias. Milagres é para se crer, para se viverem, para experimentarem. Não busque tantas explicações, porque é possível que vocês não as encontrem. Mas vamos lá. O segundo ponto da nossa lição são objeções ao milagre. Dentro dessa proposta de objeções ao milagre, no rastro das diversas discussões e questionamentos que surgiram a partir do século XVI, a questão se os milagres são reais não ficou de fora dessas discussões. Vários pensadores, filósofos, teólogos e cientistas levantaram objeções ao milagre. 2 dos mais importantes é citado na nossa revista e no livro de apoio, e eu quero lembrar isto a você. O primeiro foi Benedito de Spinoza. Ele foi um filósofo
que em 1670 publicou um tratado teológico-político onde argumentou contra a possibilidade da existência dos milagres. Dois argumentos que ele levantou ainda permanecem como bases iniciais daqueles que atacam o cristianismo e duvidam que milagres possam existir. Primeiro dos argumentos dele. Ele diz que os milagres atacam a ordem imutável da natureza. Ou seja, o argumento de Benedito Spinoza parte do princípio que nada acontece contra a ordem da natureza, que é eterna e imutável. Em sua visão, na visão de Benedito de Spinoza, em sua visão, dizer que Deus faz algo contrário às leis da natureza é a mesma coisa que dizer que Deus faz algo contrário à sua própria natureza. Dessa forma, segundo ele, milagres são impossíveis. Segundo argumento que ele usa, os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Ele acreditava que uma prova da existência de Deus tem de ser absolutamente certa. É pela ordem imutável da natureza que sabemos que Deus existe, disse ele. Se admitirmos que milagres existem, segundo a visão de Spinoza, quebramos as leis da natureza. E assim, o máximo que se conseguirá será levantar dúvidas sobre a existência de Deus. Esses são os pensamentos, os argumentos de Benedito de Spinoza, que a nossa lição coloca o nome dele aqui. O outro é David Hume, o cético escocês do século XVIII. Suas ideias rejeitavam todas as declarações de revelações e toda religião natural ou teologia natural, afirmando a autonomia da razão humana. Ele convenceu a muitos que o argumento teleológico ou argumento do design inteligente, assim como o argumento dos milagres e outros argumentos apologéticos cristãos, eram mentirosos. Hume partia do princípio que é impossível identificar um milagre. Para ele, o milagre é, na maioria das vezes, olha só que tribulação, me permitam. Olha o que David Hume diz. Para ele, o milagre é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como aparato explicativo para eventos que nunca ocorreram. Um milagre, abre aspas, um milagre é uma violação das leis da natureza. E como uma experiência constante e inalterável estabeleceu estas leis, a prova contra o milagre, devido à própria natureza do fato, é tão completa que qualquer argumento da natureza que se possa imaginar. Ele disse, ao escrever contra os milagres, pensou que seu argumento seria algo mortal para a fé cristã. Sempre aparece um achando que descobriu a pólvora e agora acaba com o cristianismo. E ele achou que seria algo mortal para a fé cristã. Obviamente, foi um grande engano. Afinal, 4 séculos depois, nós estamos aqui falando sobre milagres. Então, David Hume não teve sucesso. A questão é que essa discussão surge como uma repugnância ao milagre. O próprio racionalismo em si propôs uma negação das Escrituras, uma negação da fé. Na própria teologia, poderemos citar vários teólogos que buscaram ajustar a sua leitura e interpretação do texto bíblico às demandas racionalistas do seu tempo. Possivelmente um dos mais famosos tenha sido o alemão Rudolf Bultmann, que propôs uma leitura do Novo Testamento baseada na desmitologização do texto do Novo Testamento. O que ele propunha? Ele propunha ler o texto bíblico, ler o texto do Novo Testamento, retirando os mitos.
Então, para ele, Jesus não andou sobre as águas. Para ele haviam pedras e ele conhecia o caminho das pedras. Essa leitura buscava retirar do texto bíblico informações míticas para ele, tais como milagres, como a ressurreição corpórea de Cristo como um fato histórico. E essa proposta produz muitos problemas e que, ao meu ver, não são possíveis de serem conciliadas. Como é que você pode ser cristão sem acreditar na ressurreição corpórea de Cristo? Porque o apóstolo Paulo diz que se ele não ressuscitou é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E Paulo diz aos coríntios que Jesus ressuscitou e apareceu para determinadas pessoas e para mais de 500 pessoas, das quais, no tempo que Paulo escreveu Coríntios, muitas ainda estavam vivas, ou seja, os seus ouvintes ou seus leitores poderiam consultar quem ainda estava vivo sobre a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 23, Paulo faz esse argumento. Logo, a argumentação do apóstolo é que se não houvesse a ressurreição corpórea e na história, ou seja, se não houvesse um milagre, a pregação seria inútil. E por que seria inútil? Porque seria baseada em uma mentira. Alguns teólogos contemporâneos, muitos famosos em redes sociais, não acreditam na verdade, e aí a verdade com V maiúsculo, na verdade das Escrituras. Defendem que não se pode ter como verdade inconteste um texto tão antigo e que a autoria humana do texto produziu um texto com interpretações pessoais e com muitos mitos absorvidos da cultura da época e de suas próprias compreensões. Para confundir um pouco mais a mente de muitas pessoas, esses teólogos dizem que ao afirmarem que os textos bíblicos são um mito, não estão dizendo que seja uma mentira, então eles têm um outro conceito de mito. Para isso, eles utilizam argumentos da filosofia, advogando que o fato da verdade do mito não obedece nem à lógica, nem à verdade empírica, muito menos à verdade científica. Apresentam a questão de que o pensamento mitológico é verdade intuída, que não necessita de provas para ser aceita. É, portanto, uma intuição compreensiva da realidade, uma forma espontânea do ser humano situar-se no mundo. Por exemplo, professor, pense nisso que eu disse aqui no vídeo. Se ficou um pouco complexo, você pode voltar um pouco. Pense nisso. Olha o que eles dizem. Um exemplo. Eu digo, a minha esposa é a mulher mais linda do mundo, e realmente é. Você vê a foto dela, você vai ver que minha esposa é linda, o amor da minha vida, assim como os meus 2 filhos. Mas, por exemplo, eu digo, a minha esposa é a mulher mais linda do mundo. Na visão deles, na visão quem defende o mito como uma verdade filosófica, na visão deles, o que eu estou fazendo não é uma afirmação falsa, mas é uma verdade pessoal de como eu compreendo e percebo a beleza. Mas não pode ser verdade para outra pessoa. Outros encontrarão mulheres mais belas de acordo com as suas percepções pessoais. Desta forma, é óbvio que, explicando de forma simples uma discussão complexa, quando a Bíblia diz que Jesus, para eles, não para mim. Então, estou tentando explicar de forma simples uma discussão complexa. Para eles, quando a Bíblia diz que Jesus é o único caminho para os céus, é uma compreensão correta para os cristãos ou para o apóstolo que expressou essa verdade. No entanto, essa verdade torna-se algo intuitivo. É uma forma sutil que eles usam de colocar no nível mítico-filosófico a verdade cristã, que é incômoda para muita gente em todas as gerações. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que habitou entre nós, morreu, ao 3º dia ressuscitou por milagre, subiu aos céus e voltará para levar a sua igreja para o céu. A vida eterna, o céu, a ressurreição, milagres não são mitos, mas são verdades que você precisa crer e levar por toda a sua vida. Então nós, seguindo um pouco mais na nossa lição, já estamos na parte final da nossa lição de número 10, Fé para crer em milagre.
nós temos a proposta que milagres é Deus agindo em favor da humanidade. É o ponto 3 da nossa lição. Os milagres são maravilhas, tipos, forças e obra de Deus. Todas essas argumentações que eu falei para vocês aqui dos céticos, a igreja respondeu cada uma dessas argumentações. Uma das respostas mais diretas às objeções aos milagres veio do teólogo e filósofo inglês Samuel Clarke. Ele afirmou que tudo que é realizado no mundo é realizado por Deus e por seres criados inteligentes, imagem e semelhança de Deus. As forças naturais da matéria, tais como a gravidade, por exemplo, são efeitos da ação de Deus sobre a matéria. Por conseguinte, aquilo que chamamos de curso da natureza, na verdade, é Deus causando certos efeitos de modo contínuo e uniforme. Assim, o milagre não é contrário ao curso da natureza, mas é um fato incomum, designado pelo próprio Deus. Se a natureza, a criação, conforme nos diz as Escrituras, proclamam a glória de Deus, os milagres provam a interferência de Deus na ordem natural em que Ele mesmo age. Sendo o cristianismo um sistema sobrenatural, é natural que a Bíblia seja um registro da revelação divina e uma demonstração da ação direta de Deus entre a humanidade. Dentro dessa manifestação divina, o milagre é a essência da ação de Deus. No entanto, é necessário que se diga, o avanço da ciência fez muito para aumentar o reinado universal da lei natural. É fato que muitas pessoas que não possuem uma fé fundamentada na experiência espiritual diretamente com Deus, perderam-se em desconfiança a toda e qualquer ideia do sobrenatural. Para tais pessoas, milagres não podem ser admitidos, pois não são passíveis da análise da razão. Na visão deles, que buscam desacreditar a fé cristã, o fato da Bíblia conter registro de milagres, para esses céticos, a lógica é que a Bíblia deve ser desconsiderada, porque está em conflito com a mente moderna. Nessa discussão sobre milagres, o pressuposto inicial é a existência de Deus. Os cristãos argumentam que, uma vez admitida a existência de Deus, os milagres são possíveis, porque Deus é onipotente, porque Ele preserva o mundo e porque Ele tem liberdade para agir como quer no mundo que Ele mesmo criou. Então, meu querido, milagres é a compaixão e o agir de Deus no mundo. E há também, no subponto 3 da lição, para nós encerrarmos, o perigo da motivação errada. Você, professor, trate isso com o seu aluno, o perigo da motivação errada. Embora reconheçamos que Deus é poderoso e que age em nosso favor, não podemos dar ênfase demasiada aos milagres por uma motivação egoísta e interesseira. As pessoas estão, no dia de hoje, vendendo milagres como se pudessem ser vendidos. Não é isso. Milagre é um favor gracioso de Deus agindo no mundo. É quando o sobrenatural de Deus, ele intervém no que é natural. E isso está pronto para acontecer na minha ou na sua vida. Tenha fé para crer que milagres acontecem e acontecem para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.